Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa conversa de terça. Áudio e vídeo ok, vocês conseguem me ver e me ouvir. Hoje eu vou mudar a configuração da câmera para eu poder mostrar para vocês o material. Então, vamos lá. Oi, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. O pessoal tá conseguindo me ver e me ouvir. Hoje a gente vai falar sobre estimulação precoce, pessoal. Eu trouxe para vocês alguns itens para a gente conversar sobre, né? Sobre desenvolvimento de crianças. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 0 a 3 anos. Então, vamos falar sobre o desenvolvimento infantil, essa faixa etária, né? O que a gente considera como dentro dos padrões, o que a gente precisa ficar atento, tá? Então, enquanto o pessoal tá chegando, vou pedir para curtir e compartilhar a página do Portal Me, para que essa live possa chegar aí num número bacana de pessoas que queiram saber sobre o assunto. Quero agradecer ao pessoal do Portal Me pelo espaço, obrigada mais uma vez. Vou me apresentar enquanto vocês estão chegando. Meu nome é Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Atuo aqui no Japão, estou indo para o 4º ano, atendimento a crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem. E venho aqui no Portal Me para a gente conversar sobre neurodesenvolvimento e neurociência. E esse ano a gente está começando essa série aí de lives falando sobre o marcos do desenvolvimento. Vamos falar a primeira fase, o desenvolvimento infantil, depois a gente vai entrar na fase da adolescência e aí assim a gente vai seguir com as lives, ok? Bom, apresentações feitas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre estimulação precoce. Gente, se vocês estiverem me ouvindo e o áudio e o vídeo estiver ok, alguém pode só me dar um retorno? Porque eu mudei de aparelho hoje e eu alterei a imagem também. Então eu não sei como é que tá. Se alguém que tiver aí puder me dar só escrever que tá ok, por favor, porque senão depois eu começo a falar e aí eu às vezes me perco no meio do caminho. Então se vocês puderem aí dar um feedback pra mim só. Ah, tá ok, ótimo. Sandra, obrigada. Bom, vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, quiserem colocar os comentários, pode colocar que eu vou estar lendo e eu vou estar respondendo para vocês, ok? Ou então podem mandar no inbox, que depois que terminar a live eu olho e respondo na medida do possível para todo mundo, tá bom? Então vamos fazer com que essa live chegue aí nas mamães, nos professores, educadores, enfim, nos profissionais da área da educação ou que tenham crianças pequenas em casa. Quando a gente fala sobre estimulação precoce, já existe um certo receio, né? Porque o uso da palavra precoce nos traz algo que não é muito bom. Justamente porque a gente acaba associando a sexualidade precoce, a gente associa a gravidez precoce, e isso deixa a gente um pouco confuso quando a gente fala sobre estimulação precoce, né? Então, a gente acaba pensando em outras coisas, e não é nesse sentido, tá? Quando a gente fala que nós precisamos trabalhar a criança ou precisamos trabalhar o bebê para que o desenvolvimento dele acompanhe ou esteja de acordo com a faixa etária, é nesse sentido que a gente está falando, que a gente está querendo trabalhar, tá? Uma outra questão que também pega muito os pais, né, e alguns profissionais da área também, é que acham, e na verdade foi muito difundido isso também, né, a questão de tudo ao tempo da criança, né, então que as coisas aconteçam
no tempo que a criança tem um tempo próprio, que o desenvolvimento vai acontecer, mas a gente tem que respeitar o tempo da criança. Isso foi muito difundido, né? Foi muito falado em muitas áreas e em revistas, em jornais, enfim, né? Na internet a gente realmente começou a ter um olhar para eles nesse sentido. Só que as coisas se perderam um pouco, né? Concordo também que a gente tem que respeitar o tempo da criança, a gente tem que respeitar não só da criança, do adulto, né? O nosso tempo. Mas assim, quando a gente trata de questões do neurodesenvolvimento ou do desenvolvimento, a gente não pode esperar tanto tempo, né? A gente não pode deixar que o tempo dessa criança faça o que tem que fazer, tá? Porque tem coisas que pode ser que não façam, né? Que não aconteçam e que não ocorram. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos perder esse tempo enorme achando que o tempo da criança vai acontecer. Né? Então pode ser que isso não aconteça e a gente tem que correr atrás desse desenvolvimento, tá? E aí como é que a gente faz isso? Desde muito cedo. Então assim, é possível a gente trabalhar uma estimulação precoce de desenvolvimento com os pequenos? Tá? A gente tem algumas fases do desenvolvimento e essas fases elas ocorrem pro amadurecimento dessa criança, desse indivíduo. Quando isso não acontece, a gente tem um sinalzinho de alerta aí, alguma coisa que não tá bem, que não tá bacana e que a gente precisa ajudar essa criança a passar por essa fase ou aprender essa fase, tá? Então, mas como é que eu sei, Vivi, o que é, o que não é, aonde que essa minha criança tem que estar, aonde que ela parou, o que ela deve saber e não sabe ainda? Então, a gente tem alguns momentos, né, da nossa vida, desde o nosso nascimento até então, até o final da nossa vida, onde a gente está apto a aprender as coisas. Então, em que momento eu estou apto a aprender isso ou aquilo? Estar apto, a gente vai estar sempre, né? O aprendizado ele pode ocorrer em todos os momentos da nossa vida. Mas existem algumas questões que elas são meio que pontuais. Então, o andar, o sentar, o falar, o comer sozinho, né? O aprender a se vestir. Essas questões que a gente chama, né, de vida diária, atividades da vida diária, que a terapia ocupacional trabalha muito bem nesse sentido, são questões que a gente adquire num desenvolvimento normal. Né? Então, senta em determinada idade, come sozinho, se veste sozinho, já tem uma certa independência para o que precisa. Então, levanta, pega água e bebe, guarda o copinho, põe a roupa. A Alessandra tá falando que tá muito baixo no voz. Espera aí, Alessandra. Deixa eu aumentar. A Alessandra Ramanaka disse que tá muito... Agora vocês estão me ouvindo? Melhor? Vê se o áudio melhorou ali, por favor. Vocês conseguem me ouvir melhor agora? Eu troquei de aparelho e aí sabia que alguma coisa ia se perder aí no meio do caminho. Se vocês conseguirem me dar alguém puder falar se o áudio melhorou. Eu agradeço, porque eu já desembeço a falar, gente, aí quando vê já foi. Mas não tem problema, qualquer coisa eu volto aí, é o que a gente tá conversando. E eu falo de novo, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem saber de alguma coisa, vocês falam, viu, meninas? Ai, Maria Celeste falou que tá ótimo. A Silvia Pontes Yoshimura, sim. Ah, ótimo, meninas, tá. Melhorou, então? A Silvia tá falando que tá ouvindo perfeitamente, que bom. Então, de repente, às vezes é o áudio... Mas acho que era o meu também, que também tava baixo, mas eu aumentei. Então, vamos lá. Qualquer coisa vocês escrevem, menina, que eu tô conseguindo ver aí as informações de vocês, tá chegando pra mim, tá? Se acontecer alguma coisa do som diminuir ou da imagem, sei lá, ficar estranho, vocês me avisem que eu consigo ver o que eu consigo arrumar aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar
com o que a gente está conversando aqui sobre o tempo, né? Qual é o tempo da nossa aprendizagem, qual é o período que a gente aprende, né? Somos aptos a aprender o tempo todo, em todos os momentos da nossa vida. Quando a gente tem um desenvolvimento que a gente considera como um desenvolvimento típico, então, vamos supor um bebê de 4 a 6 meses, né? O que esse bebê, o que essa criança ela é capaz de fazer. Então, de 6 meses a 8 meses, aí a gente vai seguindo a ordem, até 1 ano. Quais são as habilidades cognitivas que essa criança tem que ter? Quais são as habilidades sociais que esse bebê tem que ter? E quais são as habilidades físicas que esse bebê tem que ter? Então, existe aí como eu posso falar? Um marcador, né? Como se fosse um marcador aí dessas fases, dessas etapas. E aí, dentro dessas etapas, a gente consegue fazer as avaliações de que se a criança está ou não dentro do que é esperado. Então, desde a fala, comunicação, ao entendimento, a questão de postura, a questão da cognição, né? Da inteligência, de prestar atenção, de ter foco, enfim, tudo isso a gente consegue acompanhar através desse marcos do desenvolvimento, tá? Então, processo de fala também, a gente consegue acompanhar o processo de fala através do desenvolvimento típico e do que está fora do esperado. Então, a importância da estimulação precoce, né? Primeiro, a gente tentar tirar essa nuvem desse significado do precoce como sendo algo ruim, tá? Porque não é. A gente tentar tirar esse estigma de que é tudo no tempo da criança. Realmente, a gente precisa respeitar o tempo da criança, o tempo que ela tem para entender o processo, né, de aprendizagem, de desenvolvimento, mas eu não posso deixar que ela fique pelo tempo dela, tá? Aí isso, a gente perde um período muito grande do desenvolvimento dessa criança, achando que, quando ela fizer 3 anos, por exemplo, que é o que acontece muito aqui, as mães das crianças que estão aí, aqui no Japão, né? As mães das crianças que estão aí na live podem meio que dizer se sim, se não, como é que tá, né? Mas o retorno por hora que eu tenho é de que quando vai nesses acompanhamentos, porque aqui o pessoal que tá no Brasil, que tá assistindo, bom dia, gente! Aqui no Japão tem esses acompanhamentos médicos, então as crianças passam por essas avaliações aí, vamos dizer assim, do desenvolvimento. Mas tem alguns casos em que alguns médicos de algumas prefeituras que acabam vendo que existe ali, de repente, uma determinada dificuldade, mas espera chegar até os 3 anos e aí falar, quando chegar aos 3 anos, a gente vê se esse desenvolvimento melhorou ou se ele não aconteceu, né? Se não houve ou se houve regressão. E assim, é sabido a questão do autismo, né? O transtorno do espectro autista. A criança vem no desenvolvimento normal, que a gente considera como normal, vamos dizer assim, no desenvolvimento típico, até 1 ano e meio. Então, ela anda na idade certa, ela já fala as primeiras palavrinhas na idade certa, ela tem uma autonomia, ela canta, ela dança, ela reproduz sons, ela reproduz gestos, ela vem no seu desenvolvimento neuronal, vamos dizer assim, numa sequência boa, até fazer 1 ano, 1 ano e meio. Aí 1 ano e 6, 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, começa esse declínio e ele começa a perder parte do seu desenvolvimento típico, tá? Então, geralmente nessa fase de 1 ano e 6 a 1 ano e 8, que o autismo, vamos dizer assim, acaba aparecendo, né? Mas pra gente conseguir entender, né? Mas é mais ou menos nessa fase que o autismo fica mais evidenciado, vamos dizer assim, né? Fica mais aparente. Então, tem pessoal, vamos esperar até os 3 anos, né? Alguns médicos aqui do Japão, principalmente, pedem para esperar aí até os 3 anos para ver como é que vai ficar esse desenvolvimento e acha que de repente melhora. E aí é perigoso, porque poderia estar tendo, né, um diagnóstico precoce, um diagnóstico certo,
e aí acaba não tendo esse diagnóstico porque vai esperar chegar aos 3 anos. E aí essa espera, a gente perde muito tempo. A gente perde muito tempo de estimulação, a gente perde muito tempo de intervenção, né? De repente, se precisar de um atendimento fonoaudiológico, isso perde. Se precisar de um atendimento fisioterapêutico, isso também perde, né? E a gente sabe que 1 ano, na verdade 6 meses de não intervenção, de não estímulos, ele atrasa bastante o desenvolvimento das crianças, né? Então, quanto mais cedo a gente conseguir ter acesso ao que realmente está acontecendo aí com o desenvolvimento dessa criança, melhor é, tá? A estimulação precoce, ela existe para isso, nesse sentido, para a gente conseguir oferecer estímulos para essa criança, a gente conseguir oferecer recurso para que essa criança pense, né, aprenda a pensar. A gente não vai estar ensinando a forma de pensar, mas que ela aprenda a pensar, que ela aprenda, por exemplo, as atividades da vida diária, para que ela aprenda a se organizar mentalmente, para que ela tenha um desenvolvimento da fala correto, né? Então, quando a gente usa o termo estimulação precoce, não é que eu quero fazer que essa minha criança precocemente, né, tenha um desenvolvimento que ela não teria que ter, por exemplo. Não é nesse sentido que a gente trabalha esse tipo de estimulação, tá? É justamente para conseguir acompanhar o desenvolvimento dela, para conseguir fazer com que ela chegue nesses marcos, para que ela não fique abaixo do que ela precisa, né? Mas para que ela tenha um desenvolvimento saudável, de acordo com aquilo que ela precisa. Então, a gente tem aí algumas referências, vamos dizer assim, né? Então, a criança pequena vai de 4 a 6 meses, em relação à emissão de sons, o que ela consegue. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Mas, enfim. Eu vou deixar esse material disponível lá na minha página, na NeuroKids BR. Vocês entram lá em NeuroKids, vocês vão encontrar. Ela tem esse logo aqui, né? Esse logo aqui. Aí vocês encontram. Eu vou deixar ele lá, se o pessoal que quiser printar, pra saber direitinho o que é, né? Pra conseguir meio que ver se a criança está ou não dentro dessa evolução que a gente considera como dentro de padrão. Então, os 6 primeiros meses, depois o segundo semestre, né, os segundos 6 meses, aí de 1 ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio, 1 ano e meio a 2 anos, e depois a turminha de 2 a 3 anos. Os 3 primeiros anos aí, a gente tem um processo de desenvolvimento grande nessa fase. As crianças estão, em relação ao desenvolvimento cerebral, vamos dizer assim, eles estão a 1000, né? Então, assim, tem muita coisa aí passando, eles estão aprendendo muita coisa, eles estão num processo de aquisição de fala muito grande, a questão de conteúdo também, eles estão aprendendo, vem meio que tudo junto, assim, e aí a gente tem que saber lidar com essas informações, vamos dizer assim, das crianças, nesse sentido de conseguir acompanhá-los de uma maneira que eles não fiquem abaixo do que a gente espera, vamos dizer assim, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela de desenvolvimento de linguagem. Então, dentro da faixa etária de cada criança, o que ela deve já fazer, né, ou não, ou ainda não faz, e como que acompanha tudo isso. Mas, assim, o que é importante a gente deixar meio que frisado, se eu percebo qualquer tipo de comportamento diferente dessa criança, qualquer tipo de desenvolvimento que eu percebo que ali não tá legal, ou que ela não faz, ou que já era para ter adquirido e não conseguiu fazer, aí a gente precisa ir atrás desse processo para conseguir correr, né, atrás disso e conseguir fazer com que essas dificuldades ou com essas lacunas sejam preenchidas, tá?
Então existem materiais, esse livro, por exemplo, é muito bacana, ele fala sobre estimulando a mente do bebê, tá? Ele vem com atividades do que fazer, então é um material também eu vou deixar lá na página da NeuroKids para vocês, se vocês conseguirem acesso. É bacana de ter, né? Para vocês, o pessoal que tem criança pequena ou que trabalha de 0 a 3 anos, esse aqui é um material basicamente até 2 anos, então vem lá sobre todo o desenvolvimento, o que, que a gente pode fazer para estimular essa criança, né? Esse desenvolvimento, porque toda vez que eu tenho e que eu proporciono um desenvolvimento rico em estímulo, um desenvolvimento onde essa criança tem acesso a um material de qualidade, ela tem acesso a um espaço, né? Por isso que é tão importante as escolas, né? Na verdade, as escolas são um local, na escola infantil, né? É o local mais importante que se tem, desde que ela favoreça um desenvolvimento saudável e um desenvolvimento adequado, tá? Aqui no Japão a gente sabe que é tudo muito difícil, que a rotina é muito complicada, que a gente tem uma carga horária de trabalho muito grande e isso tudo dificulta muito esse acompanhamento dos pais em relação ao desenvolvimento das crianças, tá? Porém, a gente sabe também que nesse primeiro 1 ano até 2 anos, as mães têm a licença, né, diferente do Brasil, que é de 4 meses a no máximo 6 meses. Aqui não. Aqui vocês conseguem ficar um período maior com essas crianças, né, de 1 ano a 2 anos, dependendo da licença. Então é importante usar essa fase, esse período, para procurar ofertar o máximo de estímulo, o máximo de recurso, brincadeiras vocais, músicas, cantigas. Sei que o uso do telefone, do smartphone, hoje em dia virou uma chupeta, né? Uma chupeta eletrônica, então o bebê chora e aí a gente vai e oferece o recurso eletrônico para ele. E aí ele para, claro, né? E ele vai usar essa técnica, esse recurso que ele descobriu, que toda vez que ele chora ou que ele grita ou acontece alguma coisa, ele vai ter ali o objeto de desejo dele, no caso o celular, por exemplo. E aí ele vai começar a reproduzir esse comportamento. Por isso que a gente vê crianças tão pequenas, né? 1 aninho e meio, que fazem um monte de coisa no celular, porque fica ali exposta a ele por muito tempo, né? E o ideal é que essa criança seja estimulada, de preferência num espaço onde ela consiga mexer o corpo, né? Então, um chão com um tapete ou uma cama, né? Desde que ela não seja tão mole, para que essa criança tenha consciência do seu corpo, que ela saiba que ela pode levantar, que ela pode sentar, que ela pode engatinhar, que ela pode andar. E oferecer os materiais ali, livros, aqueles monta-monta, jogo de quebra-cabeça, mesmo que ela não entenda, aqueles com peças grandes, e aí você começa a montar, geralmente ele vem com uma divisão de 4, você monta na frente do bebê, e eles prestam atenção naquilo que você está fazendo, então eles veem as partes das peças e depois veem a figura montada num todo, geralmente eles fazem cara de surpresas e tal. Então, mas isso tudo a gente já está trazendo para a criança, a gente já está mostrando para ela que existem formas de brincar, existem formas da gente conseguir aprender de uma forma fácil, né? Que é através do lúdico. Então, quando a gente tem essas crianças pequenas em casa e quando a gente tem tempo, óbvio, que a gente pode fazer esse tipo de estimulação, a gente pode brincar de uma forma correta, é muito importante, tá? Porque tudo que eles adquirem até os 3 aninhos, 6 aninhos ali, fica muito registrado, né? Então eles acabam pegando essas informações, sejam elas boas, sejam elas ruins, eles acabam pegando e fixando aí na memória, né? E aí quando eles crescem e levam aí para a fase da pré-adolescência, para a fase adulta mesmo, eles levam muitas dessas recordações. Por vezes, ela não é lembrada claramente, vamos dizer assim, mas ela sempre fica gravada ali no nosso subconsciente e em determinadas situações da vida adulta ela acaba aparecendo, tá? Então é importante que a gente alimente as crianças de uma maneira saudável, vamos dizer assim, tá? Aí só pra vocês deixar meio que
a gente tem que meio que ter isso claro, né? Que é desvincular essa questão da estimulação precoce como algo ruim. Não é isso. A gente não tá querendo fazer com que as crianças sejam super gênios ou alguma coisa nesse sentido, tá? O processo acontece, ele é devagar, mas ele tem que acontecer, né? A gente tem que respeitar o tempo da criança, sim, mas a gente tem que fazer com que ela acompanhe esse desenvolvimento ideal, tá? O material eu vou deixar lá na página da NeuroKids, eu vou pedir para vocês, quem tiver interesse de saber um pouco mais sobre o assunto, de saber como que vocês conseguem acompanhar esse desenvolvimento, de saber se o que está acontecendo com a criança é padrão, não é padrão, ela está muito fora daquilo do esperado ou não, ela está dentro do esperado. Tem algumas questões que ela está abaixo, então o que eu preciso fazer, quem que eu preciso recorrer para auxiliar. Então é uma questão da fala, tá com uma dificuldade muito grande da fala, devia estar, sei lá, já falando 300, 400 palavrinhas e ainda não falou, não atingiu, deveria ter saído da fralda e ainda não saiu da fralda, cognitivamente já deveria estar acompanhando mais, por exemplo, sabendo cores, números, formas, né, as básicas, tá, gente? E aí ainda assim não sabe. Então essas questões, né, esses entraves aí do desenvolvimento que a gente precisa trabalhar quando a gente fala de estimulação precoce, tá? Então, de novo, não é a gente fazer com que essa criança seja um super gênio aos 2, 3 anos de vida, não é isso. Mas eu também não posso permitir que esse espaço fique muito grande, né? Eu não posso permitir que fique uma lacuna muito grande desse desenvolvimento, dessa aprendizagem. Porque quanto mais eu permito, quanto mais eu deixo o que a gente chama no tempo deles, né? Vamos deixar o tempo da criança. Quanto mais eu permito que esse tempo passe, mais difícil fica para eu conseguir trazer até recursos mesmo, mas trazer esse aprendizado, né? Fica mais difícil eu trazer esse aprendizado para a criança de uma maneira que ela entenda que ela precisa passar por aquele processo, por aquela fase, né? Até ela atingir uma outra fase. Então, quando a gente fala da criança, meu filho não fala, ou meu filho tem um problema muito grande em relação ao desenvolvimento de corpo, é muito estabanado, derruba tudo, não para no lugar, então senta, levanta o tempo todo, derruba tudo que está na mão, e aí a gente começa a perceber que existe uma questão da motricidade que não foi desenvolvida ou que não está sendo desenvolvida da forma certa. Então, são indícios de que precisa sim correr atrás desse desenvolvimento para ele normalizar, tá? Então a gente tem uma criança de 2, 3 anos que está na fralda, que não saiu né, que não conseguiu nem passar pelo processo do desfraude. Nessa idade, tem que correr atrás de auxílio, tem que fazer uma estimulação, né, seja em casa, seja os pais, ou seja a escola, para fazer com que essa criança se desenvolva e consiga sair desse processo de fralda. Então, tem uma questão de corpo, vamos buscar um profissional, ou vamos ver que técnicas e que recursos dá o que a gente chama de psicomotricidade, né? O que tem aí dentro dessa área que eu posso usar e o que eu posso fazer para estimular essa minha criança a ter essa melhora em relação ao corpo e a postura. E por aí vai, tá? Mas o importante é a gente saber que quando a gente fala de estimulação precoce, a gente está, na verdade, fazendo um bem e fazendo com que essas crianças melhorem nesse sentido do seu desenvolvimento, ok? A gente vai continuar a nossa live na próxima semana, a gente vai conversar sobre desenvolvimento de linguagem. Então, na próxima semana a gente vai falar sobre as crianças e a fala, né? Então, dentro do processo de cognição, dentro do processo de aprendizado aí, como que essas crianças adquirem o processo da fala e qual a fase que elas devem estar, vamos dizer assim, dentro de cada faixa etária, ok?
Gente, eu agradeço a vocês por estarem acompanhando, agradeço ao Portal Me. Na próxima terça, não, na outra, a gente está aqui no Portal de novo para conversar, para continuar falando sobre desenvolvimento infantil. E a gente vai falar sobre desenvolvimento de linguagem, ok? Sobre a fala e a comunicação. Obrigado pela presença de todo mundo, tenham uma boa semana. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem a página do Portal Me, a página da NeuroKids. Eu vou deixar esse material disponível lá, então quem quiser dar um print ou quem quiser ver direitinho o material que tá lá, ele vai ficar exposto lá na página para vocês poderem acompanhar, ok? Assim como o livro, o nome, tudo certinho. Gente, obrigada, boa noite, até a próxima semana para a gente falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento de crianças e adolescentes. Até mais!